Saúde já de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Esse é o Vida e Saúde. Hoje falando sobre varizes, trombose. Você sofre disso? Conhece alguém que tem isso? Quem não conhece, né, minha gente? Tem o fator hereditário, tem os outros fatores de obesidade e por aí vai, né? Então, conosco aqui a doutora Ellen Cristina de Oliveira Martins, médica cirurgiã, que quem tem 500 títulos aí, né? E que aceitou o nosso convite hoje para falar sobre esta realidade. Doutora, as pessoas já estão se manifestando, perguntando. Vamos lá para Santa Catarina. É a nossa amiga Leonida Posebon Giombelli. Ela é de Ceará, Santa Catarina. Obrigado, dona Leonida, que Deus abençoe a senhora. Ela tem umas manchas muito grandes e escuras nas pernas. Sente muita dor, forma uma bola nas pernas. Tem tratamento ou é somente cirurgia? Pergunta a nossa amiga Leonida, doutora. Então, dona Leonida, assim, normalmente, assim, na fase mais avançada de varizes, elas podem ficar dilatadas, aí você sente como um caroço, né? E o escurecimento da perna também. A cirurgia é uma parte do tratamento, né? Então, mas a gente tem o tratamento medicamentoso, a gente tem o tratamento com a compressão elástica para aliviar os sintomas, tem que fazer o diagnóstico mais certinho, então a gente faz o ecodoppler, né? Que a gente consegue avaliar se tem refluxo na safena ou se não tem. Isso vai direcionar o tratamento cirúrgico. E hoje em dia a gente tem muitas formas de tratamento cirúrgico, não só o tratamento convencional. Então a gente tem o tratamento com a escleroterapia, com a espuma, ecoguiada pelo ultrassom, que a gente consegue às vezes resolver alguns casos de forma não cirúrgica, no caso de paciente mais idoso, que tem alguma comorbidade que possa impedir ele de realizar a cirurgia, né? Então a gente tem a técnica com laser, radiofrequência, então tem várias técnicas, não só a cirurgia convencional para tratar. Então, e cada caso é de um jeito, né? A gente tem que avaliar e ver o que é melhor para aquele tipo de paciente. Doutora Ellen, eu fico imaginando assim, porque a varize é essa veia dilatada, tortuosa, onde aquelas válvulas que deviam trabalhar, né, pertinho uma da outra, né, para mandar o sangue, para não permitir que o sangue... Agora, a veia fica dilatando, fica grossa, enorme. Aí não tem jeito. Como é que as válvulas vão... Exatamente. Então, nesse caso, assim, normalmente é o tratamento cirúrgico, né? Assim, a gente tem que tratar de alguma forma. O que seria um tratamento cirúrgico? Eu tenho que cortar essa veia, substituir? A gente tira a veia, só retira essa veia. Porque uma veia doente, ela acaba prejudicando a circulação ao invés de ajudar. Então, assim, a gente tem as outras veias normais que elas vão ser responsáveis pela drenagem venosa. Quando a gente deixa uma veia varicosa, que é essa veia doente, na perna, ela não ajuda, ela não faz o retorno venoso, ela acaba retendo o sangue, represando o sangue no membro inferior, causando inchaço, a dor e não ajuda. Então, ela atrapalha. Eu falo, então, essa veia a gente tem que tirar. E fala, vai ficar faltando? Não vai ficar faltando, porque essa veia está atrapalhando. Entendi. Então, se a gente tira aquele fator que prejudica o retorno venoso, você melhora e acaba tem outras veias que vão... As outras veias vão suprir. Então, por isso que é preciso uma avaliação importante sempre antes de operar. Então, a gente tem que avaliar se o paciente, por exemplo, um paciente que tem uma trombose que não recanalizou, ou seja, que não continua o trombo lá impedindo a drenagem do sistema venoso profundo e tem varizes, nesse paciente o tratamento é mais difícil, porque a gente não pode retirar todas as veias superficiais de um paciente que já tem uma trombose venosa profunda, porque ele não vai, senão se você faz isso, acaba piorando a drenagem venosa. Então a cirurgia também não é para todos os casos, né? Nem todos os casos podem ser tratados cirurgicamente. Então vai muito de cada paciente. Agora, essas veias dilatadas, elas podem furar aí, doutora, pode rasgar, pode furar e a pessoa tem um trauma? Tem alguns casos, assim, que as veias elas vão ulcerando na pele, vão se tornando superficiais e principalmente alguns vasinhos, tá vendo aquele que está mostrando na foto ali? Isso, nesses casos, às vezes pode ter algum extravasamento de sangue, sim. E a maioria dos pacientes, às vezes, se desesperam com essa situação, né? Então, a gente sempre orienta, assim, que não precisa de desespero. Então, se começar a sangrar, o que tem que fazer? Deita, põe a perna para cima, comprime 15 minutos. Temos mais fotos. Olha lá, né? doutora, olha isso, que pena. Às vezes pode sangrar por um trauma, né? Ou própria ulceração da pele mesmo. Então, você deita, comprime 15 minutos, sem parar para ficar olhando, uma compressão direta, né? Então, 15 minutinhos, não parou de sangrar, comprime mais 15 até parar. Porque se a pessoa ficar correndo, desesperada, andando, sangra mais. Entendi. Agora, quando a gente ouve, sim, doutora, assim, que o que é só para esclarecer,
uma elefantíase? É quando já está muito grande, o que é? Elefantíase é um outra linfedema, coisa. é outra coisa. É outra coisa. A gente tem a parte das doenças venosas, Tá. das doenças arteriais e das doenças linfáticas. Tá. Né? Então, um problema na drenagem linfática é o que a gente chama de elefantíase. É um entendi. problema de drenagem linfática. Tá? Não tem nada a ver com as varizes. Pode ser por causa de alguma doença, né? Filariose, que é uma das causas de elefantíase. A principal causa de elefantíase é a filariose. Entendi. Né? Pode ser por erisipela de repetição, né? Que são aquelas infecções na pele. Elas também lesam o sistema linfático. E uma erisipela de repetição pode levar a um linfedema crônico. Entendi. Né? A gente preparou, doutora, aliás, nós fomos às ruas, porque as pessoas têm dúvidas e a nossa equipe foi às ruas para perguntar. E eu gostaria, assim, que cada resposta, cada pergunta que a gente fez para as pessoas nas ruas, eu gostaria que a senhora respondesse se é mito ou se é verdade. Vamos então à primeira. Varizes é um problema hereditário, é um problema que vem de família. Mito ou verdade? Verdade, Verdade, concorda? concordo. Por que você acha? Eu acho porque também tem casos na minha família. Minha mãe, inclusive, pegou esse caso da mãe dela, né, de varizes. Então, eu acredito que seja verdade, sim. Pode ser uma herança, então, que vem de família. Pode ser, sim. É mito. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas trabalham muito, ficam muito em pé e a circulação não circula normal. E aí vai arrebentando os vasinhos. Não tem nada a ver com vir de família. Imagina, de forma alguma. Não mesmo. E aí, doutora, chega a ser divertido. E aí, Então, é mito ou é verdade? É verdade, É né? verdade, Varize, né? a gente já conversou, Exato, né? né? Varize, assim, ela tem um predisponente genético. É claro que é uma Mas doença... existe muita confusão na cabeça das pessoas, viu, doutora? Não, mas ela tem uma Impressionante, né? predisposição, Claro, mas claro. tem os fatores desencadeantes, Tá. né? Então, assim, eu falo que é uma doença multifatorial. Então, você tem a predisposição, aí paciente, por exemplo, obeso, que usa anticoncepcional, passa longo tempo em pé, então aí vai desenvolver os Entendi. sintomas. Né? Se a paciente já tem uma tendência genética e ela tenta evitar esses fatores, a chance dela desenvolver é menor. Ok. Né? Temos mais perguntas. Gostei aí da participação. Mito ou verdade? Tem mais perguntas, diretor? Viajar de avião, de ônibus, grandes percursos, grandes viagens, pode causar trombose, varizes, esse tipo de coisa? Mito ou verdade? Eu acho que nem de avião nem de ônibus não acontece tal negócio de trombose. Pode viajar grandes percursos, não tem problema nenhum para trombose. De jeito nenhum, eu acho que é quem já tem. Aí ataca. Mas E não tem, não desenvolve nessa viagem, não. de jeito nenhum, é muito é bom. Eu acho que é verdade, Por quê? porque fica muito tempo com a perna pendurada, muito tempo sentado. Eu acredito que possa ter problema, dar um problema nisso. Mentira. Por quê? Porque de avião é mais confortável do que ir de ônibus daqui pro Ceará 3 dias com 2 noites. E não tem problema nenhum para trombose. Não tem problema nenhum. Só tomar um antibiótico bem forte antes da viagem e bola pra frente. É isso mesmo, não é nem mito nem verdade, é mentira. Que maravilha, gente. Isso é bom perguntar, é bom esclarecer, a gente traz esse lado humor. E aí, doutora Ellen, a senhora que é especialista, doutora Ellen. Então, na verdade, assim, períodos prolongados em pé, eles favorecem, né, o desenvolvimento de trombose em pessoas que têm uma predisposição Entendi. genética a desenvolver. Então, por exemplo, um paciente com trombofilia, um paciente com uma trombose prévia, né, um paciente que tem algum fator que predispõe, e se ficar longos períodos pode favorecer, sim. Então, qual é o ideal? Por exemplo, aquela senhora assim, eu tenho que viajar para o Ceará 2, 3 dias de Então a ônibus, gente sempre etc. orienta, assim, a cada 2 horas andar um pouquinho, tomar bastante Levantar um líquido, pouquinho, isso, levanta, mexer as anda pernas, um pouquinho. fazer alongamento. Não ficar muito tempo na mesma posição, então pelo menos estar movimentando, se possível andar. Mesmo sentadinho, balançar as pernas, Isso, assim, fazer esse aquele movimento de né? pedalar, assim, frequentemente. Tomar bastante líquido, né? Porque o líquido ele ajuda a gente a hidratar, isso diminui Entendi. a chance de hipercoagulabilidade. Tem né? muitas pessoas que perguntam aqui, doutora, assim, em relação a meias, o uso de meias. Favorece, não favorece? Tem a meia normal que a gente coloca no sapato, enfim, mas tem algumas meias específicas? Isso, a gente tem meias específicas para o tratamento de varizes, né? São as meias de compressão elástica. Tem de média e de alta compressão. Normalmente a gente indica em alguns casos, mas assim, indiscriminadamente a gente não orienta o uso Não das orienta. meias. Porque assim, tem paciente, por exemplo, que tem uma obstrução do sistema arterial, então a gente precisa avaliar se o sistema arterial está íntegro. Nesse caso, aí o
paciente pode usar meia. Então, caso ele não tenha o sistema arterial íntegro, a gente não consegue sentir pulso no pé, o uso da meia pode prejudicar a circulação. Né? Mas, por exemplo, um paciente com varizes, que tem inchaço, que tenha sintoma, a meia elástica ela ajuda a reduzir esses sintomas, né, até o tratamento definitivo. Mas então, isso que a senhora falou é importante, assim, não é porque está na promoção, não é porque vai fazer uma viagem de avião, de ônibus, de carro, que você vai lá, então, para usar uma meia. Exatamente. Eu já peguei, às vezes, paciente de 80 anos com trombose arterial que começou a usar meia elástica e acabou piorando os sintomas. Entendeu? Então, assim, não pode. A gente tem que... O ideal é sempre passar por uma avaliação, né? Então, a gente vai avaliar, porque não são todos os pacientes que podem usar meia elástica. Né? Principalmente paciente idoso, tabagista, diabético, a gente tem que avaliar criteriosamente se tem indicação ou não a meia elástica. Ok. Doutor, você que está chegando agora, o assunto de hoje é varizes e trombose, com a doutora Ellen Cristina de Oliveira Martins, médica cirurgiã. Então, vamos recapitular, assim, para você que está chegando agora, para não perder o fio da meada aqui. Doutora, assim, a gente preparou uma tela de prevenção, né? Então, o que ajuda a prevenir? Tem um fator hereditário, genético, enfim, essas predisposições, mas a gente, da nossa parte, pode ajudar o nosso corpo com a prevenção. Como, doutora? A gente colocou que praticar exercício. Por que é importante? Isso, a atividade física, ela assim, além de fortalecer a panturrilha, que é o que eu falei, que ajuda o bombeamento e melhora o retorno venoso, ela mantém você no peso. Então, isso ajuda a evitar as varizes, né? Manter o peso saudável, né, no ideal. Isso, manter o peso saudável. Então, o alto teor de fibras também ajuda a manter o peso saudável, diminui a pressão intraabdominal, né? Por que o sal é um vilão? Reduzir o consumo de sal. O sal pode acabar retendo um pouquinho de líquido e incha, né? Mas assim, o sal a gente não considera muito para varizes, não. Mas, ou seja, tem outros fatores que é a pressão arterial, assim. O sal acaba piorando outras coisas não diretamente relacionadas às varizes. Evitar, a senhora falou assim, salto. Por que é importante evitar o salto, sapatilhas, assim? Na verdade, justamente por causa da panturrilha, né? Porque ou ela fica estendida demais ou fica contraída demais, dificulta aquela contração e isso retarda o retorno venoso. Então, acaba atrapalhando. Elevar as pernas ajuda? Ajuda a melhorar, né? E evitar ficar muito tempo na mesma posição. Exatamente, porque aí começa a reter líquido, né? Então, assim, movimentando, a gente acelera o retorno venoso e melhora os sintomas também. Por que algumas pessoas, doutora, assim, que... Interessante essa questão do líquido. Muitas pessoas, assim, que... estão sentadas ou estão trabalhando e chega no final do dia, as pernas dobram o volume da perna, ou seja, é líquido retido, é a linfa que não trabalhou? Tem várias causas de inchaço, né? Porque o inchaço não é só varizes. Então, por exemplo, um paciente às vezes com insuficiência cardíaca pode ter um inchaço, né? E normalmente é mais comum todas as formas de inchaço se acumularem nos membros inferiores justamente por causa da posição que a gente adquire, né? Como pela pressão ortostática, né? A gente fica em pé, vai se acumular nas partes mais baixas que são nos pés. Então, assim, tem várias causas de inchaço e sempre o mais comum é se acumular nas pernas mesmo. A senhora falou assim que há situações em que há necessidade de tirar aquela super veia tortuosa, enorme, enfim. Mas, assim, é só uma ou tem... Acontece, tem 3, 4 na mesma perna? Normalmente são várias, né? E aí, tirar tudo aquilo lá, e aí? Tira tudo, aí as outras veias normais, elas são responsáveis. A gente tem muitas veias nas pernas. Quanto estoque que a gente tem, né? A gente tem bastante. Tem bastante para ajudar o sangue a voltar. Quando o sistema venoso profundo, ele é responsável por cerca de 70% da drenagem venosa. Entendi. Então, em caso de pacientes com varizes, se a gente retirar essas veias que acabam piorando a circulação, o sistema venoso profundo ele é perfeitamente capaz de fazer o retorno venoso sem prejudicar nada. Entendi. Então, dá para tirar? Dá para tirar tranquilo. Agora, em que situações que não dá mais para tirar, doutor? E nesse caso que eu te falei, se tiver uma trombose venosa profunda. Né? Então, por exemplo, paciente que já tem uma trombose venosa profunda, oclusiva, a gente não orienta, a gente não recomenda, não é recomendado fazer a cirurgia de varizes nesses pacientes. Porque ele já tem uma obstrução do sistema venoso profundo, então mais de 70% já vai estar prejudicado. Então, toda a drenagem dele é pelo sistema venoso superficial. Então, apesar das veias serem doentes, a gente não pode tirar. Não pode tirar, porque o interior senão vai piorar, Olha, como é bom perguntar, gente, como é bom saber, viu? Eu vou chamar o intervalo na sequência, assim temos mais mitos e verdades, enfim. E vamos explorar um pouquinho mais, a gente entendeu varizes, válvulas, enfim, retorno do sangue,
Vamos falar um pouquinho sobre trombose. A doutora vai explicar um pouquinho mais a fundo o que é, então, essa trombose. Mas dá tempo de você fazer a sua pergunta, hein? Dá tempo. A gente vai para o intervalo e volta já só para você. Nesta terça-feira, eu conto com a sua companhia. Eu receberei aqui no programa Brasil Cristão o meu amigo querido e sacerdote fiel, Padre Alberto Gambarini, falando sobre a parábola dos talentos. Eu sei que você tem interesse nesse assunto. Nesta terça-feira, a partir das 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI. Até lá! O escapulário é um sinal externo da devoção à Santíssima Virgem Maria. Nele você encontra duas imagens, a do Sagrado Coração de Jesus e a outra de Nossa Senhora do Carmo. Ao usá-lo, você assume um compromisso com Nossa Senhora de colocar em prática na sua vida as virtudes que ela nos ensina. Com a imposição pelas mãos de um sacerdote, o escapulário é promessa de salvação, defesa nos perigos e proteção de Maria. Adquira o seu agora no shoppingcatólico.com.br ou pelo telefone 0800 777 0021. Faça uma viagem à França, conheça a vida de Santa Teresinha, sua cidade natal e o convento onde serviu ao chamado de Deus com o curso Nos Caminhos de Santa Teresinha. Matricule-se pelo nosso site rs21.com.br/EAD. Este Natal, melhor do que encher a árvore de presentes é levar a alegria do nascimento do menino Jesus para a sua casa. Escolha seu presépio no shoppingcatólico.com.br ou através do 19 3871 9620. Estamos construindo a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus e agora chegou um momento muito especial, a consagração da nossa igreja a Maria. Milhares de medalhas milagrosas de Nossa Senhora das Graças serão abençoadas e colocadas nos pilares da nossa tão sonhada igreja. Venha participar deste momento inesquecível. Agende sua caravana. Dia 25 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, durante o programa Louvemos o Senhor. E já de volta, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação aqui do Vida e Saúde. Hoje falando sobre varizes, trombose, né? Dores nas pernas, inchaço, tudo isso tem uma causa, tudo isso tem assim análise. Então é isso que a gente está aqui tendo o privilégio, a oportunidade com a doutora Ellen Cristina de Oliveira Martins, médica cirurgiã, que tem 500 doutorados, 700 pós-graduação, etc. E está ensinando a gente aqui a entender tudo. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, minha gente, com carinho, viu, com simpatia. A nossa amiga Valéria de Oliveira Torquato, né? Ela pergunta, de Hortolândia, obrigado. Antes de perguntar, dona Valéria, né? Vamos falar um pouquinho sobre trombose. Quando a gente ouve falar em trombose, que conceito que a gente tem que formar na mente? Então, trombose é a formação de coágulos dentro do sistema venoso profundo, que vai acabar obstruindo o retorno venoso, tá? Na fase aguda, essa obstrução é total, né? Alguns pacientes têm a recanalização. O que é a recanalização? Quando os coágulos eles vão se desfazendo, pode desfazer parcialmente ou completamente. Ele pode chegar numa veia e ficar bloqueado ali, isso, doutor, o sangue não passa. Isso, ele bloqueia a passagem do sangue. Alguns pacientes
vão desobstruir parcialmente, então volta uma parte, a outra fica parcialmente desobstruído e outros acabam desobstruindo totalmente. Né? Esse coágulo, ele pode migrar, ele pode passear pelo corpo? A maior complicação da trombose é a tromboembolia pulmonar, é quando esse coágulo se desprende e vai no pulmão. Né? Isso pode levar até o óbito. Então, tem vários graus de tromboembolia pulmonar, até de um mais leve, que vai deixar a pessoa, às vezes, com cansaço, uma falta de ar. Né? Quando a gente ouve falar assim, aquele medicamento, ele afina o sangue. Isso. Na verdade, é um antiagregante plaquetário, né? Não, na verdade, assim, na trombose a gente trata com a anticoagulação. Né? O antiagregante plaquetário a gente usa normalmente para doença arterial, tá? Que é para evitar a formação de placa e ulceração. O anticoagulante, ele vai evitar a coagulação do sangue mesmo, evitar formar novos coágulos. Entendeu? Então, ele deixa, mesmo se migrar, não bloqueia toda a passagem do sangue. Então, o principal, assim, o tratamento da trombose aguda é a anticoagulação. Né, que é um remédio que normalmente a gente usa, tem vários, né? Antigamente tinha só uma medicação oral que você tinha que fazer exame de sangue a cada 30 dias. Hoje em dia a gente tem umas medicações mais modernas. Então, trombose é o coágulo no sistema venoso profundo. No sistema venoso. Que é a principal complicação, além assim, da síndrome pós-trombótica, que é esse desenvolvimento das varizes que a gente já explicou, a gente chama de síndrome pós-trombótica, é a embolia pulmonar. Né, que é temos algumas... Aí, doutora, assim, olha lá, ó. Isso, ali está explicando, por exemplo, uma veia normal, né, que tem as válvulas, o sangue passa, o sangue e depois volta. Isso. Quando a gente tem um coágulo, tá vendo? Ela acaba dificultando as válvulas, forma um processo inflamatório na parede do vaso e essa válvula ela deixa muitas vezes de funcionar. Então fica uma sequela, que é esse refluxo no sistema venoso profundo, ou seja, o sangue vai e volta, e só deveria ir num sentido, ele acaba indo nos dois sentidos. Isso vai retendo um pouquinho de líquido e vai levando aos sintomas da insuficiência venosa ao longo do tempo. Então, todo paciente que teve trombose tem que tratar o resto da vida. Né? E a terceira tela lá é porque já formou... Então, é o coágulo se desprendendo. Então, assim, e aí é o risco maior que é da embolia pulmonar. Olha só. Então, o tratamento com anticoagulação visa evitar a embolia pulmonar. Ou seja, essa mesma veia, isso é um sistema venoso profundo. Profundo, né? Mas, isso por exemplo, não é nada a ver com varizes. Não, mas varizes também pode ter um coágulo dentro das varizes. Então, como variz é uma via dilatada, tortuosa, algum trauma ou hipercoagulabilidade, pode levar um trombo dentro das varizes. E é isso que a gente chama de tromboflebite. Né? Quando o coágulo tem dentro do sistema venoso superficial, que é dentro das varizes, a gente chama de tromboflebite. Se for no sistema venoso profundo, trombose venosa profunda, tá? A tromboflebite... Flebite, a palavra flebite significa... É o resumo de tromboflebite. Mas assim, a tromboflebite, em alguns casos, ela pode favorecer a formação de trombose venosa profunda. Né? Então, por exemplo, a veia safena, que vai até... Ela se comunica com a veia femoral, que é uma veia profunda. Então, nos casos em que a gente tem uma tromboflebite de veia safena magna, por exemplo, a gente pode ter, em decorrência, uma trombose venosa profunda por causa da tromboflebite. Vamos responder a pergunta do nosso amigo da Valerie, ou Valérie, né? De Hortolândia. Por que a trombose em homens fica pior do que nas mulheres? Quais os sintomas e como reconhecer a trombose? Os sintomas a gente já vai falar já. Existe essa diferença entre trombose em homem e na mulher? Como é que é? Não, na verdade, assim, a gravidade da trombose depende do grau de obstrução da drenagem venosa, né? E de quais veias e a quantidade de veias que foram acometidas. Então, a gente tem alguns vasos, por exemplo, a gente às vezes tem uma trombose só de uma veia na panturrilha, que a gente chama de gastrocnêmia, os sintomas e a gravidade é bem menor do que um caso de obstrução de todo o sistema. Então, tem paciente que às vezes tem obstrução de todas as veias, femoral, poplite e as distais. Então, nesse caso, a gravidade é maior. Então, não tem relação nenhuma com o sexo, mas com o tipo de veia, né, e com a intensidade da obstrução delas. Isso. Né? Nós preparamos algumas telas sobre sintomas, agora olhando especificamente trombose. Vamos lá, diretor, pode colocar aí. Dores nas pernas, principalmente nas panturrilhas, podendo chegar até o pé e o tornozelo. É um dos sintomas da trombose? O principal sintoma de trombose é dor e inchaço. Né, são os principais sintomas. Então, a maioria tem dor e alguns vão desenvolver inchaço. Mas, assim, tem paciente também que tem trombose, às vezes, sem sintoma nenhum. Né, que às vezes vai fazer um exame de rotina, em alguns casos pode ser silenciosa. É justamente isso que eu te falei, depende da veia que foi acometida. Entendi, olha né? só. Então, assim, às vezes mas o principal sintoma é dor.
né? Então, dor e o inchaço, a queimação. Sensação de queimação está ali na região afetada. Mudança da cor da pele que está escrito ali, né? Quando assim tem uma obstrução grande da drenagem venosa, pode até, que a gente chama de flegmásia, acaba alterando a coloração da pele também. São os casos bem graves de trombose. E o inchaço que a senhora comentou agora, né? Isso. O inchaço da perna afetada. A gente deixa essas telas aí porque as pessoas gostam até de tirar fotos, né? Das telas, assim, o que chama sempre atenção nos casos de trombose é um inchaço assimétrico, né? Porque assim, dificilmente você vai ter uma trombose igual nas duas pernas. Tem casos que a gente tem. Mas, por exemplo, um paciente que foi submetido a um... Assim, são os fatores predisponentes para trombose. Por exemplo, um paciente que foi submetido a uma cirurgia abdominal longa, e aí ele desenvolveu um inchaço só de uma perna, então esse paciente a gente tem que ficar mais atento, porque a chance dele ter uma trombose venosa profunda é muito maior. Agora, isso que eu ia perguntar, o que acontece numa perna automaticamente acontece em outra? Ou são independentes? São independentes. Entendi. Então é raro a gente ter uma trombose bilateral, exceto no caso que a gente pega a trombose de cava e ilíaca, que é a veia que vai para as duas pernas. Entendi. Mas assim, uma trombose das duas pernas ao mesmo tempo não é tão comum. Tá, embora possa acontecer também. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui sobre trombose. Doutora, as pessoas começam a misturar aqui, varizes e trombose, tem problema? Não, pode falar. A Beatriz Alves Antônio de Vinhedo, São Paulo. Obrigado, dona Beatriz. Ela está adorando o programa, aprendendo bastante, diz ela aqui. Vou fazer uma cirurgia de varizes e a médica informou que em 10 dias está pronto, que eu posso retornar ao trabalho. Gostaria de saber se é realmente esse prazo, se o prazo é correto. Vai fazer uma cirurgia de varizes, 10 dias, né? O nome dela é Beatriz. Então, Beatriz, assim, a cirurgia vai depender, o tempo de recuperação, ele vai depender muito do tipo de cirurgia que você vai fazer. Então, tem casos que a gente vai tirar uma veinha pequena, são poucas veias, aí o tempo de recuperação, às vezes, até de uma semana, você já está pronto, apto para voltar ao trabalho. Alguns casos mais graves, que a gente tem que tirar as duas safenas, com uma grande quantidade de varizes, aí, assim, o repouso é um pouquinho mais prolongado, aí a gente pede para... E depende da atividade que a pessoa exerce também, né? Então, por exemplo, um paciente que vai tirar safenas e exerce uma atividade física intensa no trabalho, que exige esforço físico, ele precisa de pelo menos uns 30 dias. Mas a maioria se recupera mais rápido, então isso vai depender do tipo de cirurgia a ser realizada. Tem jovens que têm varizes, etc., eles frequentam a academia e vão levantar aqueles pesos, vão levantar pesos com as pernas, enfim. É recomendável ou vai tratar primeiro? Então, quando tem varizes, assim, a atividade física ela melhora, né? Mas assim, a musculação muito intensa, ela pode acabar aumentando a chance de ter varizes por causa do esforço, né? Que a gente acabou comentando. Então, assim, o ideal, se tiver varizes, é tratar antes e depois voltar a fazer atividade física, né? Já estou vendo o Carlão aí, mais um mito e verdade pra gente. Vamos lá. Musculação e salto alto causam a trombose. Você concorda com isso? É mito ou é verdade? É verdade, concordo perfeitamente. Eu acho que é mito também. Tá? Que, nossa, tem gente que usa salto alto, só não usa mais por causa da idade. Mas não tem varizes, sei lá. E acho que musculação também não. Tem muito problema, não? Acho que não. Com certeza é verdade. Por quê? Porque a maioria das mulheres tá com as pernas todas esculambadas, do variz, é doendo, é de noite, chega em casa com as pernas trepadas, passando remédio, aquele rebuliço e a dor é grande nas pernas. Isso por causa do salto alto? Isso por causa do salto alto, meu filho. Vai ficar cada vez mais pior, porque hoje em dia toda só acha que tá bonita se for com salto alto. Esse povo de Deus é espontâneo demais, gente. Que maravilha. Tá tudo com as pernas estriopiadas, etc. Assim. E aí, doutora, assim, com essa alegria, né, essa espontaneidade, o Carlão se diverte. Obrigado, Carlão. Aí. E daí, doutora? Então, na verdade, assim, o salto alto e a musculação, eles não causam varizes, né? Eles são fatores que às vezes podem prejudicar, assim, né? Piorar em quem já tem uma predisposição. Entendi. Mas, assim, uma musculação muito intensa e um salto alto direto. Então, acaba atrapalhando, agravando sintomas em quem já tem predisposição. Mas eles em si não causam as varizes. Mas, assim, prejudicam e usar com moderação, né, doutora? Com moderação também. Toda mulher gosta de usar um salto, né? Assim, de vez em quando não tem problema. Agora, isso que a senhora falou, essa questão de quando ele fazer isso todo dia, e não ter uma válvula de escape de fazer exercício, etc., de compensar essa musculatura, aí é complicado, né? Aí acaba piorando um pouquinho mesmo. Maravilha, viu? Como vale a pena, com alegria, viu? Essas, né? Engraçado. A dona Vera Lúcia Teixeira Matos, de Marcondésia, São Paulo. Obrigado, dona Vera Lúcia. Ela gostaria de saber o que a senhora indica para coceira para quem tem varizes
em cima do tornozelo. Tem uma coceirinha lá, dona Vera Lúcia, assim, não suporta. Um creme ajuda, doutora? Então, dona Vera, assim, tem que avaliar se a coceira é só em virtude das varizes, né? Então, se for o tratamento das varizes, já vai aliviar, né? A gente tem medicação, tem alguns cremes que a gente passa, mas, assim, cada caso precisa ser avaliado mais diretamente. Então, a gente sempre orienta, às vezes, não tomar banho muito quente, porque o banho quente, ele resseca a pele e acaba agravando os sintomas da coceira. Então, usar um hidratante neutro, né? E avaliar a possibilidade de ter alguma micose, alguma outra coisa também. Entendi. A senhora, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos. Vamos falar um pouquinho sobre tratamentos de varizes. A gente vê, doutora, assim, uma enxurrada de propagandas nos meios de comunicação. São 500 tipos de produtos, assim. Compre isso, porque isso aqui é tratamento da varize. Varize para lá, varize para cá. Isso realmente é um pouco de mito? É uma jogada comercial? Ajuda? Eu tenho que ficar refém disso? Ou antes de comprar alguma coisa, eu passo num cirurgião, passo na doutora Ellen para ver, né, a minha situação? Então, sempre é bom avaliar, porque assim, as meninas falam, não existe nada milagroso, né? Não existe nenhuma medicação que faça desaparecer as varizes. As medicações que a gente usa são as baseadas em alguns estudos científicos. Entendi. A gente não vai usar uma medicação sem estudo e elas servem para aliviar os sintomas, mas nenhuma medicação nem meia vai fazer desaparecer as veias tortuosas que surgiram, e nem os vasinhos, que vasinhos são uma... Então, assim, tem alguns tratamentos, o tratamento normalmente é cirúrgico para tirar os vasos, e os vasinhos a gente tem a escleroterapia, vários tratamentos para melhorar, que não são só estéticos, eles acabam tendo uma melhora de sintoma também. Tá? Agora, Mas o importante antes de definir, desculpa te interromper, mas o importante antes da gente definir o tratamento é fazer corretamente o diagnóstico. Tá. Então, assim, foi o que eu falei, avaliar, por exemplo, você vai avaliar com ecodoppler, né? A gente faz um exame físico primeiro para avaliar a intensidade das varizes, o grau de acometimento, né? Se tem edema, se tem ulceração de pele, se tem úlcera. A gente vai avaliar o paciente como um todo, então vai ver a idade, as comorbidades. Então, às vezes, o mesmo grau de varizes num paciente de 30 anos e num paciente de 80 anos, o tratamento vai ser completamente diferente, né? Então, a gente vai avaliar isso. Então, além do exame, a gente faz o diagnóstico com o ecodoppler vascular, né, com a ecografia, que é aquele ultrassom que a gente vai avaliar as veias, avalia as válvulas, avalia o grau de refluxo, né, avalia se tem comprometimento só do sistema venoso profundo, se tem acometimento do sistema venoso superficial, se tem um acometimento conjunto dos dois, para definir qual o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Entendi. Agora, doutora, é importante a gente conhecer o próprio corpo, etc. A pessoa percebe que tem aquela veinha que está lá um pouco se dilatando, se destacando das pernas, enfim. Eu tenho que buscar tratamento ou ela pode evoluir caso eu descuide? Então, assim, sempre é mais fácil e mais conveniente a gente tratar uma doença numa fase inicial. Falou que varizes é uma doença que não tem cura. É igual pressão alta, por exemplo, e diabetes. E a gente tem que tratar o resto da vida, as varizes também a gente tem que tratar o resto da vida, né? Então, a gente vai tratar os vasos que surgiram, caso haja necessidade de cirurgia, a gente retira aqueles vasos existentes, mas a tendência do organismo de formar novos vasos a gente não consegue evitar. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando. Então, tem paciente que às vezes fala assim, eu operei, mas voltou. Na verdade, assim, é sempre assim, é uma doença progressiva. Então, nesses casos que surgem de úlceras, se a pessoa às vezes tivesse operado antes, né, feito, por exemplo, no caso que tem refluxo na safena, a paciente desenvolveu uma úlcera, se a paciente tem um tratamento precoce, faz uma cirurgia precoce, ela evita essas complicações mais graves da insuficiência venosa. Né? Então, assim, sempre o tratamento precoce, ele é melhor. Muitas pessoas perguntam assim, que profissional que eu tenho que buscar? Então, o cirurgião vascular é o responsável. Isso, o cirurgião vascular é o responsável pelo tratamento não só das doenças das varizes, né? Que falo que a cirurgia vascular todo mundo acha que é só varizes, né? Mas o cirurgião vascular trata de carótida, trata da aorta, de aneurisma, de artérias mesentéricas, praticamente todas as artérias do corpo, artérias e veias, né? Então, a doença mais conhecida pela população em geral. É o sistema circulatório, na verdade. Exatamente. A doença mais conhecida são as varizes, né? Mas tem outras doenças também que o cirurgião vascular acompanha. Entendi. Vamos às ruas? Temos o povo pergunta, qual vai ser a novidade dessa vez? Vamos lá. Anticoncepcional e cigarro podem causar trombose. Mito ou verdade? Eu acho que não, que desde criança que eu fumo e não sinto nada disso. Tem nada dessa, não? Comigo mesmo, não. E gosto. Tá certo. Anticoncepcional e cigarro dão trombose. Mito ou verdade?
Mito? Tem nada disso. Nada a ver, não. Nem anticoncepcional, nem cigarro. Não tem relação nenhuma com trombose. Nenhuma, tem não. Trombose é problema de circulação também, mas não do cigarro e nem de outra coisa, não. Eu acho que é verdade. Por quê? Já teve casos na minha família a respeito de varizes e como é que fala? Trombose. E eu sei muito bem que a causa é o anticoncepcional e cigarro também. Já tive parentes que tiveram membros amputados por conta do cigarro. E aí, doutora? Anticoncepcional, né? Cigarro, e aí? Na verdade, eles acabam favorecendo a trombose, né? Sim, né? O cigarro ele tem uma correlação importante também com a trombose arterial, né? Que não tem muito com o tema de hoje, mas ele acaba piorando bastante. Então, ele fala do mesmo jeito que ele dá infarto, derrame, né? Ele dá trombose nas pernas. É verdade, o uso abusivo disso? Principalmente com risco de amputações, né? Olha só. É uma doença bem grave. E o anticoncepcional, ele favorece a trombose venosa também em pacientes com uma predisposição genética. Não é todo mundo, claro, que vai tomar anticoncepcional que vai ter, mas um paciente que já tem uma predisposição, que tem alguma trombofilia, né, e usa anticoncepcional, pode favorecer o desenvolvimento da trombose, sim. Aliás, assim, são vários tipos de problemas que esses anticoncepcionais eles trazem, tem que ficar muito atento na hora de escolher, né, muito atento na hora de fazer essa opção. A pessoa é diabética, uma pessoa que é diabética comprovada, enfim, ela tem isso prejudica mais numa recuperação, num tratamento mais eficaz tanto da trombose como das varizes? Na verdade, o diabético ele tem uma queda da imunidade, né? Assim, então, tudo vai depender do grau do diabetes, né? Do grau de controle do diabetes. Então, o paciente que está extremamente controlado do diabetes, a chance dele ter alguma complicação é bem menor do que aquele paciente que tem um diabetes descontrolado. Mas, de forma geral, o diabetes ele é um fator agravante em qualquer tipo de recuperação, qualquer procedimento que foi realizado. Gente, quantas informações valiosíssimas. Vou chamar mais um intervalo. Na sequência, temos alguns outros mitos para esclarecer aqui com a doutora Ellen. E é claro, sim, a gente vai falar um pouquinho mais de tratamento, responder as suas perguntas. Dá tempo, você que está chegando agora, trombose, varizes, tudo isso que a gente está esclarecendo e sabendo hoje como se orientar diante dessa complexidade. O Vídeo de Saúde é seu, volta já só para você.